Oi filha, tudo bem? Vamos lá para o trechinho de hoje. O homem sempre teve tendência em destruir a fauna e a flora do planeta. No entanto, a acusação do agente Smith de que nós somos vírus e passamos destruindo tudo não teria muito sentido antes da Revolução Industrial. Porque a destruição que o homem fazia do planeta era uma destruição mais lenta, mas muito mais lenta do que é hoje. Então, muitas vezes dava tempo para a natureza se recuperar. E aqui o Varoufakis volta a dar o exemplo dos aborígenes australianos, né? Ele diz o seguinte, que os aborígenes exterminaram os grandes mamíferos da sua época, porém, eles protegiam as florestas e limitavam a pesca do número de peixes que eles poderiam pescar, de acordo com as regras deles lá. No entanto, quando os colonizadores ingleses chegaram impondo as regras da sociedade de mercado, em apenas 100 anos eles conseguiram destruir 3/5 das florestas da Austrália. E por qual motivo? Porque as coisas que não têm valor de troca para a sociedade de mercado parece que não têm valor. Então podem ser destruídas para serem feitas ali coisas com valores de troca maior. Então, por exemplo, o dono de um terreno não vai se importar se vai cortar todas as árvores, porque ele vai ali construir um prédio e esses apartamentos que ele vai construir vão ter muito mais valor de troca do que as árvores que haviam ali. E assim, pensando individualmente, todo mundo tem os seus próprios interesses particulares e na busca desses interesses particulares, a gente acaba perdendo a medida de respeito com a natureza na busca do aumento do valor das coisas para que a gente possa ganhar com elas, individualmente. E aí o Varoufakis dá um exemplo muito interessante. Ele fala o seguinte, vamos imaginar um rio onde você tenha trutas. E agora imagina que a sociedade de mercado, de repente, chega nesse local. E vamos supor que cada truta custe, neste mercado, R$100. E aí você tem lá um monte de pescadores. O que vai acontecer? Se cada pescador for para o rio para pescar cada vez mais trutas, em pouco tempo as trutas vão acabar. Agora vamos supor que tenha só um pescador. Um pescador ele vai, durante meia hora ele vai pegar um monte de truta. E depois? Depois o número de trutas, como ele já pescou, vai diminuindo. Se tiver mais pescadores, o número de trutas com o passar das horas vai diminuindo cada vez mais. E aí todo mundo olhando só para os próprios interesses, em pouco tempo eles vão acabar com todas as trutas do rio e não vai mais ter trutas. Agora, se eles atuassem como uma sociedade de pescadores e combinassem, olha, a gente não vai pescar mais do que 100 trutas por dia. E vamos dividir o lucro entre nós. E vamos dividir o trabalho entre nós também. Cada dia sai um de nós para pescar. Eles iam conseguir ganhar todos a vida de uma maneira boa e não iam acabar com as trutas do rio. Só que na sociedade de mercado não é assim. Cada pescador tem o seu interesse particular. E assim como os pescadores têm interesse particular, as indústrias têm interesse particular. Os donos dos terrenos com árvores têm seus interesses particulares. As pessoas que precisam ir de um lugar para outro têm os seus interesses particulares, então elas lotam as estradas de carros. É assim, na sociedade de mercado, cada um pensa por si. E aí ele diz o seguinte, sabe qual era a palavra lá na Grécia Antiga utilizada para descrever as pessoas que não se preocupavam com o bem comum, que se preocupavam só consigo mesmas? A palavra era idiotes. Ou seja, a sabedoria da antiguidade já nos dizia que aqueles que só pensam em si próprios são idiotas. Então, de uma certa forma, ou pelo menos desse ponto de vista, a sociedade de mercado em que nós vivemos nos transformou todos em idiotas. E a gente acaba vivendo como aqueles astronautas que poluem a própria nave. Bom, por hoje é isso. Foi bem bacana essa historinha aqui do Varoufakis. Eu acho que dá uma ideia assim bem legal de como, infelizmente, as coisas funcionam hoje, né? É isso daí, meu amor. Beijo, te amo.